Lewis Hamilton nasceu em 7 de janeiro de 1985, em Stevenage, uma pequena cidade na Inglaterra. Filho de Anthony Hamilton e Carmen Larbalecher, Lewis cresceu em uma família humilde, com seu pai trabalhando em vários empregos para sustentar sua paixão precoce por corridas. Seus pais se separaram quando ele tinha 2 anos, e Lewis viveu com sua mãe até os 12 anos, antes de se mudar para morar com seu pai, sua madrasta e seu meio-irmão, Nicholas. Desde pequeno, Hamilton demonstrava interesse por velocidade e esportes competitivos. Aos 6 anos, ganhou de presente um carrinho de controle remoto, e rapidamente se tornou tão bom que começou a participar de competições, vencendo campeonatos contra adultos. Esse talento precoce chamou a atenção de seu pai, que decidiu incentivá-lo a experimentar o karting, uma das categorias de entrada mais importantes no automobilismo. Com apenas 8 anos, Lewis começou a correr de kart. Apesar das dificuldades financeiras, seu pai assumiu o compromisso de financiar sua carreira, muitas vezes trabalhando em até 4 empregos simultâneos para pagar os custos das competições e equipamentos. Anthony Hamilton também assumiu o papel de mentor e gerente de carreira de Lewis, sendo uma figura central em sua trajetória inicial. Logo em suas primeiras corridas, Hamilton mostrou um talento natural para as pistas, conquistando vitórias e títulos em competições locais e regionais. Em pouco tempo, começou a se destacar em torneios nacionais, o que chamou a atenção de grandes nomes do automobilismo. Uma história marcante de sua infância foi aos 10 anos, quando Hamilton, durante uma premiação, aproximou-se do chefe da McLaren, Ron Dennis, e disse: "Um dia vou correr pela sua equipe." Impressionado com a confiança e habilidade do garoto, Dennis anotou o nome de Hamilton e começou a acompanhar sua trajetória. Seu talento inegável no karting o levou a conquistar diversos campeonatos importantes, incluindo o Campeonato Britânico de Karting Cadete em 1995. Esses sucessos foram apenas o início de uma carreira extraordinária, que mais tarde o colocaria no caminho para se tornar um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Após seu sucesso no karting, onde conquistou diversos títulos nacionais e internacionais, Lewis Hamilton deu os primeiros passos em sua jornada para o automobilismo profissional. Com apenas 13 anos, ele se tornou parte do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren Mercedes, um feito raro e histórico na época. O apoio de Ron Dennis e da McLaren foi crucial para impulsionar sua carreira nas categorias de base. Em 2001, Hamilton estreou em competições de monopostos, correndo na Fórmula Renault K Winter Series. Embora tenha usado essa competição como aprendizado, já em 2002 ele disputou a temporada completa da Fórmula Renault K, terminando em 3º lugar no campeonato. No ano seguinte, 2003, Lewis dominou a categoria, conquistando o título com 10 vitórias em 15 corridas, o que solidificou sua reputação como um dos jovens talentos mais promissores do automobilismo. Com o título da Fórmula Renault, Hamilton deu um passo adiante e ingressou na Fórmula 3 Euro Series em 2004. Apesar de enfrentar dificuldades iniciais contra pilotos mais experientes, ele mostrou evolução consistente ao longo do ano, ganhando experiência em pistas internacionais. Em 2005, ele retornou à Fórmula 3 Euro Series com a equipe ASM, vencendo o campeonato de forma dominante. Durante essa temporada, Hamilton impressionou ao vencer 15 das 20 corridas, um desempenho que chamou ainda mais a atenção da McLaren e de patrocinadores importantes. Seu sucesso na Fórmula 3 abriu as portas para o próximo grande desafio, a GP2 Series em 2006, considerada a última etapa antes da Fórmula 1. Correndo pela equipe Art Grand Prix, Hamilton brilhou em sua temporada de estreia. Ele venceu corridas memoráveis, incluindo uma incrível performance em Silverstone e uma vitória impressionante na Turquia, onde fez ultrapassagens espetaculares. No final da temporada, Lewis conquistou o título da GP2, derrotando pilotos talentosos como Nelson Piquet Jr. e Timo Glock. O domínio de Hamilton em todas as categorias pelas quais passou não apenas confirmou seu talento extraordinário, mas também o preparou para o grande momento, sua estreia na Fórmula 1 pela McLaren em 2007. A trajetória impecável nas categorias de base o colocou no caminho para se tornar um dos maiores pilotos de todos os tempos. Lewis Hamilton fez sua estreia na Fórmula 1 em 2007, pela equipe McLaren Mercedes, ao lado do bicampeão mundial Fernando Alonso. Com apenas 22 anos,
ele se tornou o primeiro piloto negro na história da Fórmula 1 e imediatamente atraiu os holofotes do mundo do automobilismo. Logo em sua primeira corrida, no Grande Prêmio da Austrália, Hamilton mostrou que não era apenas um estreante comum. Ele largou na quarta posição e terminou em terceiro lugar, subindo ao pódio logo na estreia, algo extremamente raro no esporte. Nas corridas seguintes, sua consistência e habilidade ficaram evidentes. Ele subiu ao pódio nas 9 primeiras corridas da temporada, incluindo sua primeira vitória no Grande Prêmio do Canadá, seguida por outra vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Ao longo de 2007, Hamilton travou batalhas emocionantes tanto com seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, quanto com o piloto da Ferrari, Kimi Raikkonen, na luta pelo título mundial. A temporada foi marcada por muita rivalidade interna na McLaren, já que Hamilton e Alonso frequentemente competiam de igual para igual, gerando tensões na equipe. Apesar da pressão, Hamilton manteve uma performance consistente e chegou à última corrida do ano como líder do campeonato. No entanto, um erro no Grande Prêmio do Brasil, combinado com problemas mecânicos, fez com que Hamilton perdesse a chance de conquistar o título em sua temporada de estreia. Ele terminou o campeonato em terceiro lugar, apenas um ponto atrás do campeão Kimi Raikkonen e de Fernando Alonso, que ficou em segundo. Apesar de não vencer o título em 2007, Hamilton estabeleceu recordes impressionantes, incluindo o maior número de pontos para um estreante em uma temporada. Sua estreia foi considerada uma das mais impactantes da história da Fórmula 1, e ficou claro que ele era um futuro campeão em potencial. A performance marcante de Hamilton em sua primeira temporada colocou seu nome entre os grandes do esporte e preparou o terreno para o sucesso que viria nos anos seguintes. Em 2008, Lewis Hamilton entrou na sua segunda temporada na Fórmula 1 com a McLaren Mercedes e com um objetivo claro: conquistar o campeonato mundial que havia escapado por pouco no ano anterior. Ainda muito jovem, com apenas 23 anos, Hamilton demonstrava confiança e maturidade, e rapidamente se firmou como um dos favoritos ao título. A temporada de 2008 foi marcada por intensas disputas entre Hamilton e outros pilotos de destaque, como Felipe Massa, da Ferrari. O campeonato foi repleto de altos e baixos, com momentos de brilhantismo e situações desafiadoras. Hamilton começou o ano de forma impressionante, vencendo o Grande Prêmio da Austrália, a corrida de abertura. No entanto, a temporada foi uma montanha-russa, com vitórias importantes e alguns resultados frustrantes. Um dos momentos mais memoráveis da campanha de Hamilton foi sua vitória espetacular no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, sob chuva torrencial. Ele dominou a corrida, superando condições extremamente difíceis e cruzando a linha de chegada com mais de 1 minuto de vantagem para o segundo colocado, consolidando seu status como um dos melhores pilotos em pista molhada. A temporada seguiu com uma intensa batalha pelo campeonato entre Hamilton e Massa, que se alternavam na liderança. Tudo se resumiu à última corrida, o Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos. Felipe Massa precisava vencer e torcer para que Hamilton terminasse em sexto lugar ou pior para ser campeão. Massa fez sua parte, vencendo a corrida diante de sua torcida, e parecia que o título estava garantido para ele. Hamilton, que ocupava a sexta posição na última volta, precisava ultrapassar o alemão Timo Glock, que estava com pneus de pista seca enquanto começava a chover. Na curva final, poucos metros antes da linha de chegada, Hamilton conseguiu ultrapassar Glock e cruzou em quinto lugar, garantindo o título mundial por apenas um ponto de diferença sobre Massa. Foi um dos finais de campeonato mais dramáticos e emocionantes da história da Fórmula 1, consolidando o jovem piloto como o campeão mais jovem da época, recorde depois superado por Sebastian Vettel. Hamilton encerrou a temporada com 5 vitórias, além de vários pódios e momentos decisivos. Seu primeiro título mundial foi um marco histórico. Ele se tornou o primeiro piloto negro a conquistar o campeonato da Fórmula 1, um feito que transcendeu o esporte e inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. O título de 2008 foi apenas o começo de uma carreira que se tornaria uma das mais bem-sucedidas na história do automobilismo. Em 2013, Lewis Hamilton tomou uma decisão que seria fundamental para sua carreira e para a história da Fórmula 1. Deixou a McLaren, equipe que o apoiava desde os 13 anos e com a qual havia conquistado seu primeiro título mundial, para se juntar à Mercedes-AMG Petronas.
A decisão foi amplamente discutida e criticada na época, já que a Mercedes não era vista como uma equipe de ponta, tendo conquistado apenas uma vitória desde seu retorno à Fórmula 1 em 2010. A mudança foi motivada por diversos fatores. Um dos principais foi o desejo de Hamilton por um novo desafio e maior autonomia. Na McLaren, ele sentia que tinha menos liberdade em sua carreira, e a equipe passava por dificuldades financeiras e técnicas, o que tornava incerto o futuro competitivo. Além disso, o chefe da Mercedes, Ross Brawn, e seu antigo amigo e mentor Niki Lauda, então presidente não executivo da equipe, desempenharam um papel crucial ao convencê-lo de que a Mercedes tinha um projeto ambicioso e potencial para dominar a Fórmula 1 no futuro. Em sua primeira temporada com a Mercedes, Hamilton teve um desempenho sólido. Ele conquistou sua primeira vitória pela nova equipe no Grande Prêmio da Hungria, mostrando sinais de que havia tomado a decisão certa. No entanto, 2013 ainda foi um ano de transição, com a Mercedes enfrentando dificuldades para competir consistentemente com as equipes dominantes da época, como Red Bull e Ferrari. Hamilton terminou o campeonato em quarto lugar, enquanto a Mercedes começava a se preparar para uma nova era da Fórmula 1. A mudança estratégica que definiu o sucesso da Mercedes e de Hamilton veio com a introdução dos motores híbridos V6 Turbo em 2014. A equipe Mercedes havia investido pesadamente no desenvolvimento desses motores, criando um carro incrivelmente dominante. Essa aposta acabou transformando a Mercedes na força dominante da Fórmula 1 nos anos seguintes e deu a Hamilton o equipamento necessário para conquistar uma série histórica de títulos mundiais. Embora a decisão de deixar a McLaren tenha sido arriscada, ela se mostrou visionária. Hamilton não apenas encontrou na Mercedes uma equipe disposta a apoiar suas ambições, mas também se tornou a principal estrela de uma das eras mais dominantes do esporte. A mudança para a Mercedes marcou o início de um capítulo lendário em sua carreira, que o levaria a alcançar o topo da Fórmula 1 e quebrar recordes históricos. Após sua mudança para a Mercedes em 2013, Lewis Hamilton iniciou um período de absoluto domínio na Fórmula 1, que redefiniu os padrões de excelência no esporte. A partir de 2014, com a introdução dos motores híbridos V6 Turbo, a Mercedes mostrou um desempenho superior ao de todas as outras equipes, e Hamilton rapidamente se destacou como o piloto mais consistente e veloz do grid. Em 2014, Hamilton protagonizou uma rivalidade intensa com seu companheiro de equipe, Nico Rosberg. Ambos disputaram o campeonato até a última corrida, em Abu Dhabi, onde Hamilton venceu e conquistou seu segundo título mundial, marcando o início de sua hegemonia na categoria. No ano seguinte, ele continuou a exibir uma performance dominante, vencendo corridas importantes e conquistando seu terceiro título com várias etapas de antecedência, consolidando sua posição no topo do esporte. A rivalidade com Rosberg atingiu seu auge em 2016, em uma temporada repleta de disputas emocionantes e momentos polêmicos. Embora Hamilton tenha vencido mais corridas naquele ano, problemas mecânicos cruciais, como a falha de motor na Malásia, o deixaram em desvantagem. Rosberg acabou vencendo o campeonato por uma margem estreita, mas se aposentou logo após a conquista, deixando o caminho livre para Hamilton reassumir a liderança absoluta na equipe. Com a chegada de Valtteri Bottas como novo companheiro de equipe em 2017, Hamilton enfrentou menos tensão interna e se concentrou em superar desafios externos. Ele enfrentou a Ferrari Sebastian Vettel em lutas intensas, mas sempre emergiu vitorioso quando mais importava. De 2017 a 2020, ele conquistou 4 títulos consecutivos, quebrando recordes ao longo do caminho. Em 2020, Hamilton igualou o recorde de Michael Schumacher de 7 campeonatos mundiais e superou o número de vitórias do alemão, tornando-se o piloto mais bem-sucedido da história da Fórmula 1 em números. Além de seu domínio nas pistas, Hamilton também usou sua plataforma para promover mudanças sociais. Ele se tornou um ativista ativo, lutando por igualdade e diversidade no esporte e liderando campanhas como o movimento We Race as One. Sua influência transcendeu o automobilismo, fazendo dele não apenas um dos maiores pilotos de todos os tempos, mas também uma figura global de inspiração. A era de domínio de Lewis Hamilton é marcada por seu talento inigualável, sua capacidade de se adaptar às mudanças e sua mentalidade incansável de buscar a perfeição. Ele não apenas moldou sua própria carreira, mas também redefiniu o que significa ser um piloto de Fórmula 1 na era moderna.